Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Namorando com um Vampiro, da Diana Levine, que é a continuação de Morando com um Vampiro, que eu deixei para ler um pouquinho depois, já que eu sabia que ia ser uma leitura super leve, super de boa, que foi o que realmente eu esperava. E assim, a Amélia, ela é uma contadora, ela é uma moça super séria, que tem um trabalho super chato, na minha opinião, ela é completamente apaixonada e ela tá sempre sobrecarregada por esse trabalho, principalmente na época da declaração do imposto de renda, devido principalmente aos documentos bem aleatórios e incompletos da Fundação Wyatt, que eu pontuei porque eu imaginei que teria um motivo para ela falar tanto dessa fundação. E um dia, a caminho de um jantar de família, ela acaba esbarrando no Reginald, que é o vampiro espalhafatoso que é amigo do Frederick, lá do primeiro livro, que está fugindo do coletivo, que é um grupo de vampiros que ninguém leva muito a sério, basicamente, mas que tem certeza de que ele foi o responsável por um incêndio onde os fundadores morreram há tipo uns 100 anos atrás. E decidiram perseguir ele agora. Então, antes de ir embora, ele diz pra Amélia que ele tá devendo uma pela ajuda que ela deu, já que pensaram que ele era humano, não sei exatamente. Mas enfim, ele conseguiu fugir do coletivo nesse momento com a ajuda dela. E assim, no jantar de família, ela fica sabendo que mais uma prima, e a família dela é muito grande, mais uma das primas dela vai se casar e novamente as cobranças dos pais dela, principalmente da mãe, sobre ela trabalhar menos e casar, voltam a todo vapor. O que faz com que ela, em um momento ali de pensamento não muito bom, ela acabe dizendo que ela está namorando. Só que pensando melhor, ela decide realmente encontrar alguém para fingir ser o namorado dela, levar ela nesse casamento, para levar nesse casamento, para a mãe dela deixar ela em paz também. E enquanto ela está falando com a amiga sobre isso, ela vê o Reginald numa cafeteria e ela percebe que ele seria o tipo de pessoa perfeita para fazer os pais entenderem que ela está melhor sozinha, e apenas porque ele é meio doido, mas ele acaba concordando com a situação. Ele se lembra de como a Cassie ficou surtada quando ela descobriu que o Frederick era um vampiro. Então ele decide ligar para Amélia de madrugada para deixar isso claro. Só que ele acaba não percebendo que ela não acreditou. Obviamente, né, gente? Não é uma coisa assim que a gente acredita fácil. E ela não acreditou, mas ele segue agindo como se estivesse tudo resolvido, porque ela já sabe. E ela não entendeu que não era brincadeira ainda. Mas eles vão em um jantar antes do casamento, os dois inclusive acabam se beijando nesse jantar, e ele também passa no trabalho dela em um outro dia, novamente fugindo do coletivo. Eles saem para beber juntos, eles encontram a dita da prima que vai se casar, que convida ele para um fim de semana de casais, que vai ser dali a alguns dias, e ele concorda, já que assim, ele já tá interessado na Amélia, sabe? Só que quando eles chegam no chalé super afastado, onde vai rolar esse fim de semana de casais, eles descobrem que tem uma nevasca vindo, está prestes a cair, e então eles ficam presos e sozinhos na cabana, já que eles foram os primeiros a chegar e os outros nem foram por causa da nevasca. E ficam sozinhos, né? Obviamente faz a tensão entre eles explodir, eles acabam se pegando valendo de novo. Só que ele faz um comentário sobre provar ela. E é quando a parede se quebra e ele percebe que ela não tinha acreditado que ele era um vampiro. E ela percebe que não era uma brincadeira ele ser um vampiro. Então ela surta um pouco, obviamente. Aqui temos uma reação bem sensata. Só que depois eles conversam, já que ela vê, tipo, todo o cuidado que ele tem com ela, todas as oportunidades que ele teve de machucar ela, de fazer alguma coisa e ele não fez, mas diz que eles nunca mais vão se beijar. Sério, gente. Todos nós sabemos o resultado disso, né? Como eu disse, é claro que isso também é um engano, nenhum dos dois consegue resistir. Porém, quando eles estão quase transando, ele se afasta porque ele precisa se alimentar, ele não quer correr nenhum risco, enfim. E ele quase é pego pelo coletivo fora da cabana e é obrigado a fugir para levar os vampiros para longe da Amélia.
Ela fica um pouco insegura, só que ela decide ligar para o Frederick e descobre o motivo de ele não ter voltado para ela, né? E encontra o Reginald na casa dele depois da liberação das estradas com a nevasca, onde nós vemos que ele já está assim perdidamente apaixonado pela Amélia, e apesar de ela ter dificuldade ali em abrir mão das coisas, de se relacionar, ela decide ser sincera e tentar uma relação de verdade com ele. Então eles transam e no dia seguinte, durante a reunião da Fundação Wyatt, a Amélia descobre que eles são o coletivo. Por isso eu pontuei lá no início, porque eu ainda não sabia, mas eu já tinha ali porque ela falava demais dessa fundação e como eles eram estranhos e coisas sobre bancos de sangue, coisas assim. Então, assim, era visto, sabe, que eles iam ter uma ligação e nessa reunião, eles querem mudar o nome deles de Fundação Wyatt para O Coletivo. E era tudo assim que faltava, literalmente. E ela decide ajudar o Reginald, ameaça eles com os documentos desorganizados e os impostos, além da possibilidade de eles serem presos numa prisão normal, o que não seria nada bom para manter o segredo dos vampiros, né? E o Frederick sugere que eles também falem com uma bruxa, que é meio que temida por todos, com quem o Reginald teve um envolvimento no passado, só que eles ficam sabendo que ela se mudou, ela mudou de nome, e ele acha que ela prefere se manter longe de tudo isso. Nós descobrimos também que a Cassie e o Frederick ficaram noivos e que ele transformou ela, que era uma coisa que tinha ficado em aberto no primeiro livro, que eles iam pensar sobre o assunto, ela ia pensar sobre a imortalidade. E assim, eu simplesmente amei esses pequenos detalhes de continuação da história deles, sabe? Porque eu gostei muito do primeiro livro. Então eles armam um plano, a Amélia leva o Frederick e o Reginald para a reunião junto com o coletivo, só que ela não contava que a chefe dela, que é a humana, ia querer participar junto com eles da reunião. Então, quando ela chega junto com o representante da fundação, que é o vampiro, o cara acaba fugindo, porque ele vê o Reginald dentro do prédio, ele chama os outros vampiros para virem resolver a situação, e a Amélia, o Frederick e o Reginald ficam algum tempo ali procurando ele no prédio, até mesmo quando eles encontram ele, ela é ameaçada por ele, mas ela consegue falar de todas as inconsistências e tudo que tem de errado com a empresa deles, dizendo que ela vai denunciar eles para a Receita, caso eles continuem perseguindo o Red, que eles podem mesmo ir presos, o que não seria nem um pouco funcional, né, para um grupo de vampiros querendo esconder a própria identidade. E ele acredita, o Reginald oferece ajuda para procurar o verdadeiro causador do incêndio, apesar de ele saber quem é aquela amiga bruxa dele. Mas enfim, né, depois disso nós temos só a Amélia e o Reginald sendo felizes e perfeitos juntos, falando sobre descobrirem o que é um para sempre nesse casamento que começou o acordo deles. E assim, eu simplesmente amei ver de perto esse personagem do Reginald, que no livro do Frederick ele parecia tão aleatório, tão sem sentido, mas que aqui foi um personagem fofo, foi um personagem com uma profundidade, assim, e querido, que me fazia ficar suspirando, assim, a cada coisinha que ele fazia. E é isso, gente, é uma leitura bem leve, bem gostosa, foi por isso que eu deixei para ler depois de um livro que foi pesado para mim. Eu li ele no Clube do Livro e é isso, espero que vocês gostem. Até mais!